Mandou? Não, tá no meu. Tá no seu? Ainda dá pra mandar lá nos grupos? Não, a gente já mandou aquela hora à tarde, a Emily mandou. Ah, mandou? Já pode começar a falar, Republica amigo. lá. Pode falar. Boa noite, a paz do Senhor e o amor de Maria estejam com todos vocês. Sejam bem-vindos à roda de oração, vocês que estão aqui, na casa do Senhor, né, a Capela do Santíssimo. E você aí da sua casa também, seja muito bem-vindo à nossa roda de oração. Espero que hoje todos nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, com a graça de Deus e o amor de Nossa Senhora esteja presente neste lugar. A nossa primeira parte hoje da roda de oração, o momento da pregação, esse que vai ser transmitido para você aí de casa, nós vamos falar sobre a fé de Jó. É um livro, considerado o livro mais antigo da Bíblia, mas que tem uma história muito rica para os nossos dias de hoje. O quão é difícil a gente manter a nossa fé nos momentos de dificuldade. Então que hoje a nossa pregadora vai ser a Gabriela, a Gabi Fernandes. Se você precisar de pregador aí para sua paróquia e região, contrate a Gabi, é de graça. Fique à vontade para convidar ela, a nossa pregadora de hoje. E espero que, com a intercessão de Nossa Senhora, a Gabi possa transmitir para nós muito conhecimento, muito amor, mas não que seja da vontade dela, mas sim da vontade de Deus. Então eu quero convidar você, a todos nós que estamos aqui, e a você aí de casa, mesmo que esse vídeo já esteja gravado, você não esteja assistindo ao vivo, mas coloque a Gabi em oração. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que ela possa receber de Jesus o Espírito Santo, para que tudo que ela falar seja providenciado por Deus. Vamos pedir a Nossa Senhora também para que ela possa preparar o nosso coração como uma terra que necessita de água antes de receber a semente. E a semente vai ser a palavra de Deus. Então que Nossa Senhora possa regar o nosso jardim para que nós possamos ser uma terra boa e fértil para receber a semente do Senhor. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você aí de casa vai ter esse primeiro momento da pregação. O segundo momento da roda de oração acontece somente conosco. Caso você esteja passando aqui por perto da paróquia São Paulo Apóstolo de Enviema, Mato Grosso do Sul, Brasil, América Latina, planeta Terra, Via Láctea, passando por aqui com a sua nave aqui perto da Via Láctea, vem aqui com a gente rezar conosco na nossa roda de oração. Não tem ninguém que esteja tão mal que não precise de oração e nem tão bem que também não a precise. A oração é necessária para todos nós. Então vem aqui rezar conosco. Amém? Então fique com a nossa pregação de hoje, um pouquinho sobre a história de Jó. Cantar uma musiquinha? Pode cantar. Vamos guardar aqui. Quanto mais confiança eu dou ao meu amor com Deus, meu compromisso é amar. Todos nós precisamos ser amados, precisamos ser amor, precisamos de amor em nós. Quando eu abro meu coração pra sentir a tua unção, é como um rio que flui e que não volta mais. Deus não vai mudar, Ele me ama demais. Meu compromisso é com Deus, meu compromisso é amar. Deus não vai mudar, Ele me ama demais. Meu compromisso é com Deus, meu compromisso é amar. Gente, boa noite a todos. Como o Diego me disse, me chamo Gabriela, para quem não me conhece. Para quem conhece, continua Gabriela, não muda. Sou extremamente tímida, então eu tenho vergonha de estar falando assim,
com tantas pessoas e até mesmo sendo gravado, mas quando a gente aceita os desafios, a gente aceita o chamado, o intuito mesmo também é falar de Deus. Quando eu pensei em falar da fé de Jó, eu estava conversando com o Di, e a gente sempre fala da paciência de Jó, né? A gente sempre faz uma analogia em relação à paciência, a gente sempre cita Jó, pela paciência que ele teve. Mas é falado que a fé é um dom de Deus. Então, para a gente ter esse dom também, a gente tem que pedir para o Espírito Santo e pedir para Deus esse dom. Lá no parágrafo 160, fala que é uma livre e espontânea resposta do homem. Então, assim, Deus não vai te obrigar a ter fé. Deus não vai fazer que você tenha fé nele. É seu isso. Você tem que ser livre para escolher ter essa fé. Você tem que ser livre para pedir essa fé para Deus. Então, a partir do momento que a gente pede, que a gente acredita, ela se torna viva dentro de nós. E no parágrafo 157 fala que é a certeza e a busca. Então, muitas vezes a gente passa por situações que exigem essa fé da gente e bota situações que são extremamente difíceis a gente permanecer nessa fé, a gente acreditar nesse Deus ou que algo vai melhorar. Então, é a certeza e a busca. Quando a gente busca mais a Deus, quando a gente tem fé na resposta que Deus vai dar pra gente, tudo se torna mais fácil. Em momento algum que você for ler a Bíblia, você vai achar que é fácil seguir a Deus, que é fácil seguir Jesus. Na verdade, fala que é o oposto. Você tem que fazer renúncias, vai ter tribulações, vai ter muitos e muitos tropeços. Mas em momento algum fala que vai ser fácil. Vai ser leve. Quando você está com Deus, tudo é mais leve para você encarar esses desafios. Pode estar acontecendo o que for, mas a gente aceita. E acredita e tem fé que aquilo vai melhorar. Então, quando a gente fala de Jó, é um dos primeiros livros, né? E um dos mais antigos realmente da Bíblia, que se diz, alguns teólogos dizem isso, relata que Jó era um homem íntegro, que tinha uma família, né, uma família boa. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, né? Ele tinha vários bezerros, tinha vários cordeiros, vários carneiros. E a família dele sempre foi muito unida. Os filhos dele sempre foi muito unido, né? A família dele em si era aquela família exemplar. E Jó, se a gente for trazer para a realidade de hoje, seria que nem o Elon Musk, de dinheiro. Ele era o mais poderoso daquela época. Então, assim, ele tinha de tudo. E por não saber muitas vezes o que os filhos faziam, e acho que nenhum pai ao certo, quando o filho é grande, a gente sabe o que o filho faz, ele oferecia cordeiros em sacrifício para pagar pelos pecados dos filhos. Então, assim, ele era muito justo. Ele acreditava muito nessa justiça divina. E para os filhos dele não pagar algum preço, ele realizava esses sacrifícios com os cordeiros. Os filhos dele sempre se reuniam, né, para eles partilharem juntos. Então, cada um tinha uma casa, mas eles sempre se reuniam em família. E eu estudando a história de Jó, eu via o amor que ele tinha pela família, por tudo que ele construía, principalmente a Deus. Então, ele poderia fazer de tudo, mas a fé que ele tinha em Deus era muito grande. E como tudo na vida, né, nada é fácil, certo momento, tudo bem, tudo tranquilo, Satã, na própria Bíblia, fala Satã, não fala diabo, não fala Satanás. Satã no hebraico significa acusador. Seria a mesma coisa de um promotor hoje em dia, né, que acontece algum crime, ele está lá para acusar. Satã chega em Deus e fala desse filho, fala de Jó. E Deus fala para Satã que a fé dele é legítima, que a fé de Jó é legítima. E Satã, como é um bom acusador, a gente sabe disso, fala que Jó só é fiel a ele, só tem essa fé nele, porque Deus tinha dado de tudo para ele. Tinha dado uma família, tinha dado dinheiro, tinha dado bens. Então Jó estava tranquilo. Para que ele ia questionar Deus? Por que ele não teria fé em Deus? Estava tudo bem, tudo tranquilo.
E Satã falar para Deus o seguinte: deixa eu tirar tudo dele para ver se ele vai continuar sendo fiel a você. E Deus permite. Permite, mas fala para Satã não pôr a mão sobre ele, ou seja, sobre a vida dele. Que fizesse algo na sua vida, contra a sua vida. Acontece que Jó perde os bezerros, perde os carneiros e tragicamente perde os filhos também. Esses filhos estavam reunidos, como eu disse para vocês que eles sempre se reuniam, e a casa desabou. Todos morreram. Os 10 filhos de Jó morreram. E eu imagino, eu sendo mãe, o desespero que Jó teve. Mas em momento algum, ele blasfemou Deus. Em momento algum, ele fez algo contra Deus. E ele passando por esses momentos, ele ainda continuava louvando a Deus, ele continuava falando de Deus e pregando sobre Deus. Acontece que não estava suficiente para Satanás, ele falou para Deus: deixa eu fazer alguma coisa então com a saúde dele para ver. Porque quando a pessoa está com a saúde bem, consegue se reerguer, consegue ir atrás, conquistar outros bens, consegue fazer outros filhos, porque a esposa dele ainda estava com ele. Então Deus também permitiu. Jó teve lepra. E a dele era tão, como que eu posso dizer, tão terrível que ele pegava cacos para se coçar. Então a pele dele era carne viva. E a esposa dele, vendo a situação dele, falou para ele acabar logo com a vida, né? Falar que Deus não estava ali, que Deus já tinha tirado tudo dele e acabar, ceifar a vida dele. Quando eu estudei isso, de primeiro impacto, eu falei assim: nossa, que mulher, né? Que pessoa que Jó tem na vida dele. Ele era uma pessoa de tanta fé e a esposa dele estava com ele enquanto estava tudo certo. Quando começou a cair, ela já se virou contra ele. Só que fazendo uma segunda leitura, pesquisando, lendo e pedindo para o Espírito Santo me iluminar para eu que conseguisse entender a posição dessa esposa, me veio um sentimento, isso daqui é meu, não é nada escrito, tá? Então, me veio isso no coração para falar para vocês também. Imaginem o seguinte: uma pessoa que você ama muito, está num leito do hospital, gemendo de dor, passando por alguma tribulação muito grande. Vocês iam optar para aquela pessoa morrer ou para continuar tendo aquela vida? Muitas vezes a gente sabe que seria o descanso para essa pessoa. Então eu vejo que ao invés da esposa estar falando isso no intuito de estar acusando ele, porque naquela época se acontecia alguma coisa com a sua vida, era tido que você era um pecador. Porque enquanto estava tudo bem, você estava com Deus, você não estava pecando, você não estava errando. Mas se alguma coisa de ruim acontecia com você, você tinha pecado contra Deus. Então a esposa de Jó acreditava que ele já tinha feito algo contra Deus. Ele não era mais aquele homem justo. E ao ver o sofrimento dele, ela queria que realmente ceifasse aquele sofrimento. Que aquele sofrimento dele acabasse. Não no intuito de falar que ele estava errado ou de abandonar ele, mas porque ela já não aguentava mais ver ele sofrer. Você imagina uma pessoa com ferida, já tinha perdido tudo, tinha perdido filho, tinha perdido bens, estava em ferida pura. Então eram as feridas, na própria Bíblia relata, que ele se coçava com cacos de telha, de vidro, com o que ele encontrasse. E ele fala uma coisa, era para até ter uma música, mas eu vou pedir para que vocês escutem em casa, eu vou mandar no nosso grupo do WhatsApp, que é a música Romanos 5. Jó fala o seguinte para a esposa dele: nu eu saí do ventre de minha mãe, nu eu voltarei para lá. Javé deu, Javé tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em meio a tudo que ele estava passando, em tudo que estava acontecendo na vida dele, em meio à esposa dele estar falando para ele realmente parar com isso, porque talvez ele teria cometido algo contra Deus, ele não queria falar,
para ele tirar a vida dele. E mesmo assim ele louvava a Deus. Ele falava, bendito seja o nome do Senhor, em meio a tudo que ele passava. E a gente não pode passar uma tribulação que a gente já começa a questionar a Deus. A gente não pode passar um desafio que nem se compara ao que Jó passou, a gente já pergunta, cadê Deus na minha vida? E passando por tudo isso, ele falando isso, ele recebeu a visita de 3 amigos, que realmente era mais ou menos assim, equiparado à vida que ele tinha, que tinha bens também. Eram 3 amigos, deixa eu ver o nome, porque eu não me recordo, não sou boa com nomes, mas era Elifaz, Baldade e Sofar. Esses amigos dele foi visitar ele, ficou 7 dias em silêncio com ele, escutando os gemidos dele, ele agonizando. Ficou com ele esses 7 dias em silêncio. Nem Jó falava, nem os amigos falavam. Ficaram lá. E como eu disse para vocês, naquela época, se acontecia algo, né, se você estava passando por alguma tribulação, eles acreditavam que você tinha feito algo contra Deus. Esses amigos tinham bens. Se a gente for parar para pensar, que amigos são esses que também então não ajudou ele a se reerguer? Mas eles não queriam também, se a gente for analisar, que aquele mal que estava acontecendo com Jó, acontecesse com ele também. Eles não sabiam o que Jó tinha feito. Eles não sabiam se ele tinha pecado contra Deus. Eles não sabiam se tinha acontecido algo, se Jó tinha blasfemado Deus, se tinha feito algo contra Deus. Eles tinham medo daquilo sobrecair sobre eles também. Mas mesmo assim eles continuam lá com Jó, fazendo companhia. E em certo momento, se a gente for parar para analisar esse sofrimento de Jó, eu acredito que Jó acabou entrando em depressão. Porque se a gente for ver, certo momento ele cita, maldito o dia em que eu nasci, maldito o dia em que disseram que minha mãe teria um varão. Porque ele realmente começou a acreditar que algo teria acontecido. Mas ele não sabia o que, então ele tentava se justificar com Deus. Queria explicar para Deus que se ele fez algo, não foi da vontade dele. Se ele pecou contra Deus, não era da vontade dele. Que tudo que tinha acontecido, que estava acontecendo, mesmo com tanta tribulação, ele ainda tinha fé em Deus, ele louvava a Deus. E quando a gente para pensar nisso, como a nossa fé é frágil. A nossa fé, hoje, a nossa fé é muito frágil. Em momento algum, por mais difícil que estava para Jó, ele não se distanciou de Deus. Em momento algum, ele falou que Deus estava castigando ele. Em momento algum, que se você for ler o livro de Jó, ele vai falar que Deus estava castigando ele. Ou questionar, que é o que a gente faz. Em momento algum ele vai fazer isso. Ele sempre falava, bendito seja o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. E eu lendo isso, me veio muito na cabeça, me veio muito, na época que eu falei para o Diego, para a gente estar falando de Jó, por que acontecem as coisas? Por que Deus permite essas coisas? É uma coisa que a gente sempre questiona. Se uma pessoa sempre está reta na vida dela, se ela está indo em missa e tudo mais, por que acontecem certas coisas? Por que Deus permite que isso aconteça? Às vezes essas coisas que nos acontecem, essas permissões que acontecem, é para nos aproximar de Deus. Porque se isso que te aconteceu te aproximou de Deus, era isso que você precisava. Deus não vai te dar algo que você não consiga suportar. Deus não vai fazer você sofrer ao ponto de você não querer mais. Ele vai te dar algo para te aproximar dele. E quanto mais Jó sofria, mais ele louvava a Deus. Porque ele sabia que aquilo teria uma recompensa. Não podia ser na terra, mas seria no céu. Ele fala isso. E os amigos dele começaram a questionar ele, o que será que ele tinha feito, qual que foi o crime, qual que foi o pecado que ele tinha feito contra Deus.
E Jó tenta justificar falando que não fez nada, que ele não tinha feito nada, que ele só falava de Deus, que quando os filhos dele faziam algo, ele sacrificava o cordeiro como um sacrifício realmente para que Deus pudesse perdoar. E mesmo assim, esses amigos acusavam, questionavam, será que você fez algo? Será que você não está lembrando de algo que você fez? E Jó falava que não, e ele justificava e tentava justificar. Chegou ao ponto que Sator realmente desistiu. Falou que Jó realmente era fiel a Deus. E Deus poderia fazer algo com essas pessoas que tinham acusado Jó. Até Jó mesmo podia falar assim, olha, falei para vocês que eu não fiz nada. Falei para vocês que eu não tinha feito nada. Estava tranquilo, estava suave. Mas Jó intercedeu por eles. Jó pediu perdão para Deus por eles. Olha como o amor de Jó é grande. Essa fé de Jó é tão grande ao ponto dele interceder por pessoas que ao mesmo tempo estavam acusando ele. Pessoas que queriam que ele blasfemasse a Deus para que tudo se encerrasse, tudo se acabasse. Vocês têm pessoas na vida de vocês que intercedem por vocês? Que faz como Jó? Que pessoa nessa história de Jó você é hoje? Se questionem, quem eu sou? Eu sou a esposa que vê as pessoas sofrendo? Quero que ela pare de sofrer. Sou esse amigo que está lá, eu estou lá, mas eu não sei o que você está fazendo. Jó, eu sei que muitas vezes a gente não é. Jó, eu falo que eu não sou. Porque muitas vezes se acontece algo, eu questiono a Deus. Eu pergunto, por quê? Mas por que comigo? Ou por que tal pessoa? Jó, eu sei que eu não sou. Ou será que você é Satã, que acusa, mas não olha os próprios pecados? Fala, aquela pessoa está lá na missa, mas está fazendo tal coisa. Quem você está sendo nessa história? É um pouquinho de cada um? Ou é alguma pessoa em específico? Quando a gente lê essa história, quando a gente para refletir, a gente vê essa questão de paciência, dele suportar tudo com paciência. Mas a gente tem que ver essa fé que ele tinha. Como que está a nossa fé? Hoje eu vim realmente falar para vocês e questionar vocês como que está a fé de vocês. Falar sobre fé não é fácil. Falar sobre fé muitas vezes requer um sentimento que às vezes a gente não tem. A Andressa, um tempo atrás, ela falou sobre a fé dela. Naquele momento eu também parei para pensar, como que está a minha fé? Eu saí de um acampamento agora esse final de semana, que eu não queria ir, né? A gente fala entre a razão e a emoção, eu não queria ir. Eu postava que eu estava animada, que tudo mais, que eu tinha que fazer minha mala, mas chegou no sábado, que era o dia para eu ir, eu não tinha nem feito minha mala. Porque a emoção de estar lá, eu não estava com essa emoção. Mas eu fui pela razão, de saber o intuito de eu estar lá. Eu fui por saber que lá eu iria sentir a presença de Deus novamente. Ou eu poderia estar lá para levar um pouquinho da minha essência, um pouquinho do que eu sinto por Deus para outras pessoas. Quando eu cheguei lá na fazenda, a Neuciana, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar, eu falava assim, eu quero ir embora. Eu não vou ficar aqui. Eu quero ir embora. E nesse momento eu peguei e falei assim, cara, mas como que eu vou embora de um lugar que sempre me fez bem, se é algo que eu amo tanto, se eu ia estar com pessoas que estão no mesmo propósito que eu, que realmente é levar a Deus, a gente se reúne nesse acampamento regional, né? Em algumas ocasiões a gente estava rezando, nessas últimas semanas a gente estava rezando por esse regional, que é onde junta os 4 acampamentos irmãos, né? O Kairos, o Emaús, o acampamento Ágape e o acampamento Betânia. São 4 acampamentos que fazem a mesma coisa que o Kairos, levar a Deus às pessoas, trabalhar falando de Deus.
Eu estava lá, mas eu queria ir embora. Até o momento que eu vi as pessoas chegando, eles estavam se organizando, já estavam chegando os outros acampamentos. E eu rezei um Ave Maria, pedi intercessão de Nossa Senhora, para que o sentimento que eu estava tendo lá, de querer ir embora, de não querer estar ali naquela presença, fosse embora também, para que ela me protegesse. E foi o que eu fiz. Passado isso, quando eu comecei a ver o pessoal chegando, eu já comecei a gritar, já comecei a dançar, já comecei a pular. Minha garganta já tá assim, porque, né, nota-se que eu fiz algumas estripulias naquele acampamento. Porque quando a gente está na presença de Deus, quando a gente tem essa fé, por mais difícil que esteja, por mais que o nosso sentimento esteja muitas vezes abalado, algo dentro de nós vai fazer que a gente fale, que a gente sinta e que a gente acredite que Deus está ali, que a gente louve a Deus em meio a qualquer tribulação. Não importa o que você esteja passando. Como eu disse no início, em momento algum, na Bíblia, livro que você for ler, pesquisa que você for fazer, vai falar que andar com Deus, ter fé em Deus é fácil. Não é fácil. Não é um mar de rosas. A rosa é a coisa mais linda, mas tem espinhos. Tem uma música do Rosa de Saron que se chama Rosa e Espinho. Fala que se você pudesse ter o poder de apagar toda a dor que você sentiu, você faria isso? Se questione, vocês fariam isso? Às vezes a gente quer. Mas a partir do momento que a gente apaga essas coisas que acontecem na nossa vida, muitas coisas que nos trouxeram alegria também vai. Porque se acontece algo de ruim, quando vem algo bom para nós, muitas vezes é depois dessa chuva, dessa tempestade que aconteceu. Um arco-íris para aparecer, tem que ter uma chuva para abrir o sol. Então não adianta vocês querer falar ou achar que quando a gente está no caminho de Deus é tudo mais fácil. Não é. Desde quando eu comecei a falar de Deus, desde quando eu comecei a buscar mais, estar mais intimidade com Deus, muitas vezes eu falava, eu não aguento mais. É cansativo, é doloroso, mas ao mesmo tempo é leve. Porque por mais que você esteja passando por tribulação, você encontra paz. Você sente uma paz inexplicável. Já teve vezes eu estar conduzindo algo, querendo chorar por algo que aconteceu antes. Mas a partir do momento que eu começo a falar de Deus, fica tão leve, fica tão gostoso. E às vezes aquela pessoa precisa escutar isso. O sofrimento que eu tenho não se compara de ninguém. Não tem como a gente comparar o sofrimento de ninguém, a dor de ninguém. Não tem como a gente medir a fé de ninguém. É você e Deus. É você e o Pai. Não tem como você falar que a sua fé é inabalável. Você não sabe o que pode acontecer. Mas você tem que buscar. Você tem que pedir sempre para Deus que minha fé permaneça, que eu tenha o dom da fé, que eu tenha esse dom. Porque realmente é um dom dado de Deus, a fé. Você precisa pedir, você tem que buscar. Não é fácil. Eu volto a afirmar que não é fácil. Falar aqui para vocês de fé, falar muitas vezes de dores que a gente tem, não é fácil. Nunca vai ser fácil, mas é leve. O Diego muitas vezes chora ao falar do Arthur. E quando ele fala que o Arthur converteu mais pessoas que ele em 10 anos pregando, realmente. Porque eu não tinha o hábito de rezar o terço todo dia. Não tinha. Eu passei a ter esse hábito quando aconteceu as coisas com a Andressa e com o Diego. A gente se movimentava e reunia um grupo para vir aqui no Santíssimo rezar. Certo momento a gente não queria nem ter a roda de oração. Mas o Diego falou assim, não, tem que ter a roda. Vocês têm que rezar. E foi o que a gente fez. Naquele dia a gente rezou o terço pela saúde do Diego, ou do Arthur, pedindo pelo Diego para que a fé dele permanecesse, pela fé da Andressa. E graças a Deus, isso não abalou ou distanciou o Diego e a Andressa de Deus. Na verdade, trouxeram e tiveram mais motivo de realmente falar.
Porque, como eu disse, Deus permitiu que acontecessem as coisas com Jó. Mas ele recuperou tudo. No final do livro, a gente vê que Deus deu tudo novamente para Jó. Tudo, em dobro. Só os filhos que não, né? Continuou os 10. Mas carneiros ele teve em dobro, bezerro ele teve em dobro. E mesmo assim, mesmo a tantas coisas que aconteceu, a fé dele não foi abalada, em momento algum. Então, o intuito realmente dessa roda, de eu ter vindo falar para vocês da fé de Jó, é para que a fé de vocês não se abale por qualquer coisa que acontece. Às vezes a gente vai questionar realmente a Deus, por que isso está acontecendo? Mas se não for com você, com quem seria? Se isso não acontecesse com você, com quem seria? Se você não precisasse passar por isso, quem iria passar? Às vezes é um fardo que só você pode suportar. Outra pessoa não conseguiria suportar esse fardo. Às vezes a dor que você está sentindo hoje, outra pessoa não conseguiria sentir. Então, antes mesmo de questionar, vocês se perguntem, se não fosse eu, quem seria? Se não acontecesse comigo, com quem iria acontecer? Peça força para Deus para continuar nisso. Eu sei que é difícil, eu não vou falar para vocês que é fácil. Em momento algum eu vou falar que é fácil. Eu não sou nem doida de falar isso. Porque muitas vezes eu pergunto assim, Deus, poxa vida, eu estou falando de você, estou envolvida em 10 mil projetos para falar de você, e está acontecendo isso. Mas eu pergunto, mas se não fosse eu, com quem seria? Se não fosse eu, quem seria? Você questionava, poxa, está passando tempo. A Gabi mesmo falou da novena dela. Quanto tempo ela não esperou para receber a Rosa? Mas ela recebeu justamente quando era o momento dela, quando foi o momento dela. A gente quer tudo no tempo Cronos. A gente não pode viver nesse tempo Cronos. A gente tem que viver no tempo Kairos. E é quando a gente não aceita, que é o tempo de Deus. Às vezes o tempo de Deus é dias, meses, anos. Às vezes você não vai viver isso aqui, você vai viver no céu. Mas que vocês tenham essa fé e tenham a paciência. Tenham esse entendimento de saber que não é no seu tempo, nem do seu jeito, e Deus não vai te dar o que você quer. Ele vai te dar algo que seja para você, que seja seu. As promessas de Deus para você é só sua, não vai ser de ninguém. Ele não vai tirar a promessa da tia e colocar no Diego, porque não é para o Diego, é para ela. Então vivam o dia de vocês pensando no que Deus quer para vocês. Tudo que vocês forem fazer, vocês perguntem para Deus. Deus, o que eu faço agora? Eu sei que é difícil. E a gente fala que é a correria do tempo. Mas eu acho tão injusto a gente não querer dedicar 5 minutos, 10 minutos, né, 1 hora que seja do nosso tempo para Deus e querer passar a eternidade com Ele. Que correria é essa nossa que a gente não consegue dedicar 10 minutinhos para rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria ou entregar o nosso dia para Deus? Que correria é essa que a gente vive? O Tifan, que é do acampamento, ele fala que não é o tempo que é curto, é que a gente é desorganizado no nosso tempo. Se a gente fosse mais organizadinho, a gente conseguiria tirar 5 minutinhos para rezar um Pai Nosso e falar assim, Deus, eu entrego o meu dia para o Senhor, faça o que for melhor para mim. Isso é ter fé nele. Isso é crer no que ele tem para você. Você entregar. Mas a gente é tão terrível que a gente entrega. Se não está do nosso jeito, a gente quer de volta para fazer do nosso jeito. E tá dando ruim, a gente fala, Deus, faz de novo aí, faz o seu. E não está acontecendo de novo, a gente pega de volta e a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente não confia nele, porque a gente quer as coisas para ontem. A gente não quer esperar para ver o que vai acontecer, a gente não quer esperar para saber o que Deus tem para nós. A gente quer aquela coisa naquele momento e viver aquilo.
E muitas vezes o que a gente quer viver não é para nós. E eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. E fica essa questão realmente de vocês se perguntarem como que está a fé de vocês. É algo que está abalável? Que qualquer situação vai fazer você questionar a Deus? Vai fazer muitas vezes você blasfemar a Deus? Ou falar para aos quatro ventos: nossa, eu falei tanto de Deus e Ele fez isso comigo. Como que está a fé de vocês? A fé de vocês está realmente fraca, ao ponto de qualquer situação que aconteça, você não querer mais vir rezar, você não conseguir rezar, e a roda de oração já é para isso, então venham mais vezes. Se você não conseguir rezar, tem quem reze por vocês. Tenham amigos que rezem por vocês. Tenham pessoas que, quando a sua fé estiver fraquinha, quando a sua chama estiver apagando, chegue lá e acenda. Tenham pessoas assim na vida de vocês. Eu, para glória de Deus, graças a Deus, hoje a minha gama de amigos realmente são pessoas que, quando eu estou mal, realmente já até sentem, porque tem tanto o Espírito Santo que eu não preciso nem falar, já sabe. E só me mandam assim: estou rezando por você. E eu acredito nessas orações, eu acredito nesse poder, porque muitas vezes quando a gente está mal, a gente sente uma paz tão grande, são seus amigos rezando por você, são pessoas que te amam de verdade rezando por você. Então, se cerque de pessoas assim. Eu trouxe uma lembrancinha para vocês, que eu não sei onde eu ponho agora. Peraí. Não, qualquer um, só para eu ler. É uma vela, como vocês podem ver, porque eu tenho muito comigo essa questão de luz, ser luz na vida das pessoas, porque por mais que muitas vezes eu esteja mal, eu tento realmente levar o que eu sinto no meu coração, o que eu senti, o que eu sinto com a presença de Deus. E no bilhetinho diz: não apague a tua fé na escuridão dos dias difíceis. Jó confiou mesmo no silêncio. Quando a gente não escuta a voz de Deus, que a gente realmente ainda continue confiando e esperando que Deus vai fazer algo na nossa vida. Essa velinha aqui não é para ficar de enfeite, o papelzinho vocês podem pôr na Bíblia, mas isso aqui é para vocês rezarem. Vocês rezarem pedindo esse dom da fé, pedindo o dom da sabedoria, dom do entendimento, para que vocês sintam isso e que, se alguma coisa acontecer, né, na vida de vocês, que vocês tenham o entendimento que aquilo é permissão de Deus, para que você esteja voltado para Ele. E se Deus está permitindo isso, é porque algo melhor vai acontecer, que aquilo não é para ser seu. A gente não vive no deserto, o deserto não é lugar de morada. Tendo que o deserto não é lugar de morada, é algo passageiro, é algo que vai passar. Então, que vocês tenham fé e acreditem nisso. Amém? Então, fechou. Agora você, amigo. Não, vou pôr o fone, você paga. Pegar também. Para a gente finalizar então este momento da pregação da história de Jó, a gente viu que Jó ele sofreu muito durante a sua vida, mas ele teve muito antes disso. Deus deu muito para ele e ele foi grato a Deus no seu momento de alegria. Não veio no momento em que ele era grato quando ele tinha tudo, mas foi no momento de dificuldade. E é isso que nós devemos tirar hoje, essa lição, para que a gente fortaleça a nossa fé nos dias bons, que a gente encha, não acaso acontecer um tempo de vacas magras, um tempo de dificuldade, a gente esteja com o nosso silo de fé cheio. Os discípulos que estavam ali andando junto com Jesus, eles tinham medo.
Eles passavam por tempestades. E eles ficavam ansiosos pela chegada de Jesus. Jesus permitiu que a tempestade durasse a noite inteira. E ele só aparece no final da noite, quando já está quase amanhecendo. E durante todo aquele momento de tribulação, imagina o coração dos discípulos. Imagina quanto que eles estavam rezando. Por que Jesus não está aqui com a gente? Imagina a vontade que eles estavam de ver Jesus junto com eles dentro do barquinho. Para que Jesus pudesse falar mais uma vez para a tempestade e para o mar: acalma-te. Então eles ficaram durante toda aquela tempestade desejando a presença de Jesus na vida deles. Desejando a presença de Jesus ali perto deles. Então às vezes Jesus manda a tempestade na nossa vida, assim como fez com Jó, assim como fez com os discípulos, para que a gente tenha a vontade, o desejo, a necessidade de Jesus estar conosco. Então não blasfeme a Jesus se você está passando por dificuldade nesse momento, se você está passando por um momento de tribulação, se você está passando com problemas, ou se o fardo que você está carregando agora está pesado. Porque esses fardos que são impostos na nossa vida são necessários. Porque se o mar estivesse calmo, os discípulos provavelmente estariam dormindo, conversando, e talvez não desejando a presença de Jesus no meio deles. Então a tempestade na nossa vida ela é necessária para que a gente busque a Jesus, para que a gente tenha desejo da presença de Jesus no meio de nós. Que a gente nunca blasfeme a Deus. Na alegria a gente dê graças, e na tribulação a gente dê mais graças ainda. Pois Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Gostaria de cantar essa última canção. Nós que estamos aqui na presença do Santíssimo, que a gente possa olhar para o Santíssimo. Gabi falou algo interessante, onde ela disse que quando acontecem as tribulações na nossa vida, a gente se pergunta: por que, Senhor, comigo? E a verdadeira pergunta que nós devemos fazer a Jesus é: por que não, Senhor, comigo? Será que eu sou especial demais para receber menos do que você, Jesus? Será que eu sou tão bom para pedir mais do que você recebeu, Senhor? Porque o Senhor, quando estava aqui no meio de nós, na nossa presença, a gente te negou. Não uma, não duas, mas mais do que 3 vezes a gente te negou, Senhor. A gente te traiu, Jesus. A gente olha para Judas e quer crucificar a Judas. Mas quantas vezes a gente traiu a Jesus? Por que não comigo, Senhor? Se a Ti, quando estava aqui no meio de nós, andando, nos ensinando e só fazendo coisas boas, a gente Te crucificou. Por que não comigo? Gostaria que todos nós possamos olhar para Jesus e cantar essa canção, pedindo para que Jesus nos deixe entrar nas feridas abertas em seu peito, que a gente possa sentir o peso da sua cruz, que a gente possa participar do seu sofrimento, Senhor, em honra e glória a Ti, meu Deus. Que esse sofrimento em que nós passamos durante a nossa vida seja para Tua honra e Tua glória, Senhor, para que nos faça não nos afastar de Ti, mas para que nós possamos estar mais perto do Senhor. Com as vestes do esposo, é justo que
me apaixono, eu vou entrando, e quanto mais eu entro, mais eu me apaixono. Me deixa entrar na brecha do teu peito, te conhecer e tuas chaves pura e libertação te encontrar. Ao pessoal de casa, fique com Deus. Semana que vem tem mais neste mesmo canal, neste mesmo horário. Participe com a gente aqui fisicamente para você participar do momento da roda de oração. Mas caso você não consiga vir, mora fora, ou o horário não consiga conciliar para estar aqui conosco, participe conosco de forma virtual e mande seu nome para que a gente possa rezar para você também. Fique com Deus, que a paz do Senhor e o amor de Maria esteja constantemente na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Heitor mandou um oi, dá oi pra ele. Fala, Heitor. O Heitor, seu filho. Filho, beijo, filho. Te amo. Tá no